Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de dezembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Olhando, viu Jesus os ricos a lançarem suas dádivas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre deitar ali duas pequenas moedas. Disse então: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros. Lucas 21, 1 a 3. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Se registrássemos dia a dia os, os benéficos que recebemos, sem os ter pedido, ficaríamos muitas vezes admirados de ter recebido tantos favores que se desaparecem de nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, meta do dia: exercitar o amor e a gratidão nas ações cotidianas da vida, demonstrando o espírito de gentileza e amizade para com todos. Sugestão para a sua prece diária: prece a Deus, rogando estímulo à prática da amizade e da gentileza. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por sempre estar conosco, por não nos abandonar à própria sorte. Ajude-nos, Jesus, a desenvolver a amizade, a desenvolver a fraternidade, a desenvolver o respeito para com todos os nossos irmãos. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos aí no fim de ano, lembrando a todos que você quer conhecer o Espiritismo, em fevereiro se organize para estar com a gente em nossos cursos. Os cursos da doutrina espírita sempre acontecem aos sábados, no final da tarde. 4h30 até às 7 da noite. Então, dá tempo de você estudar, dá tempo de você fazer outras coisas após os nossos estudos. Então, não deixe para lá, vem participar com a gente. Meus amigos, hoje nós estamos iniciando mais uma carta, a carta de Pedro. Lembrando aos amigos que esse é o 7º volume, o último, dessa coleção de O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Então, nós iniciamos hoje a carta de Pedro. Pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Objetivo da fé. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito do comercialismo inferior. Comumente, busca-se o tempo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo,
conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recursos para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 92. Meus amigos, Pedro já começou com, uma, com o pé na porta, né? Vamos falar assim, chamando-nos a atenção para a fé. E aqui a fé não é simplesmente uma fé da boca para fora em dizer que a gente tem fé. Porque muita gente diz só o fato de dizer o nome de Jesus ou dizer que acredita no Cristo já está salvo. Essa é uma ilusão. Porque a questão da salvação que Pedro traz para nós aqui é da modificação íntima. Porque não adianta a gente dizer que tem fé, mas faz tudo errado. Humilha, massacra, exclui o outro porque o outro é de outra religião que não é a minha. As religiões afro, por exemplo, são as religiões excluídas, rejeitadas, inclusive muitas vezes são vítimas dos púlpitos religiosos. E aí levando pessoas crentes, dizendo que têm fé em Jesus, a destruir esses agrupamentos religiosos. Aí não é ter fé, não, meus amigos. Aí é confundir o Evangelho de Jesus. Porque o trabalho da fé é do autoesclarecimento, porque esse autoesclarecimento vai abrir as portas de novos caminhos e de uma nova visão espiritual. Por isso que o Emmanuel começa a mensagem dizendo: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Por que que eu vou na igreja todos os domingos, ou todos os dias de cultos, ou todos os dias de missa, ou todos os dias de reunião espírita? Por que que eu vou?
Qual que é esse objetivo? É isso que eu acabei de dizer, do autoesclarecimento, para ter um novo caminho, uma nova visão espiritual. E não ficarmos somente num exercício da fé de comércio. O que que é uma fé de comércio? Eu acredito porque eu acredito que Deus vai me dar salvação. Então, eu estou numa barganha constante com a espiritualidade. Eu vou na igreja porque eu vou receber a salvação. E aí a gente não muda, porque a gente acredita numa fé rasa, numa fé muito superficial. Não é a fé da transformação. Por isso que, quando eu, em vários vídeos, disse que nós passamos por muito tempo oprimindo muitas religiões, mas só o fato de nós fazermos o bem já é um grande passo. Uma pessoa que se diz ateu, ela, ao dizer isto, mas faz o bem, ela já está vivendo o evangelho de Jesus. Uma pessoa que não comunga da minha religião, mas ela faz o bem, ela já está vivendo o evangelho do Cristo. Então a gente tem que parar com essa ideia de que para ser salvo tem que estar na minha religião, tem que estar no meu grupo religioso. Porque se não confessar a fé que eu confesso, essa pessoa, ela é a pessoa que tem que ser excluída, tem que ser banida, meus amigos. É importante a gente começar a repensar nossa fé. Porque o objetivo da fé, diz o Emmanuel, constitui realização mais profunda, que é a salvação da nossa vida, que é a modificação. Adianta eu dizer que tenho fé, mas eu pago mal meus funcionários, eu humilho meus funcionários. Convém eu dizer que tenho fé, mas eu enrolo o meu tempo no trabalho, eu roubo o meu patrão, eu desvio os recursos públicos que era para auxiliar uma população, entendo uma escola de qualidade, entendo uma estrutura de saúde que fosse atender toda a população. Aí eu estou sendo cristão? Hum, eu vou ter a salvação desse jeito? Então, meus amigos, vamos com esse ensino do Evangelho de hoje, e com o Pedro chegando com os pés na porta, mostrando para nós que o Evangelho de Jesus tem que levar-nos a nos purificar, a fazer a iluminação do nosso espírito, a transformação, em síntese, a reforma íntima. Graças a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nós queremos agradecer por nós estarmos iniciando mais um estudo da primeira carta de Pedro e que, ao trilharmos por esta carta, possamos trazer a essência de Jesus para a nossa vida. Jesus, ampare todos os líderes religiosos de todas as denominações religiosas, para que cada um desses irmãos possa beber na fonte da vida, buscando a sua transformação e a sua reforma íntima. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.